pessoal, o programa de hoje é voltado para o lojista, mas é claro que todo mundo pode e deve ficar aqui ligadinho junto com a gente. A Bruna, que eu convidei para vir aqui, é especialista em consumo, ela é design e ela vai explicar para a gente como funciona esse mundo e esse trabalho que ela aplica. Além disso, eu fiz algumas visitas em algumas lojas para conversar com vocês sobre VM, Visual Merchandising. Aguardem aí e assistam. Hoje em dia, na moda, quando a gente fala em qualquer assunto relacionado a consumo, a gente ouve a palavrinha junto. Experiência. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Bruna, que é design especialista em experiência do consumidor. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço, Rosi. Conta um pouquinho pra gente, Bruna, como que funciona essa sua profissão? É um nome diferente, né? E muito necessário, que eu sei. É, exatamente. Hoje, eu acho que quase ninguém percebe isso quando entra numa loja, né, no supermercado em geral. Acho que quase ninguém percebe todos os estímulos que ela tem ali. E esse é o trabalho que normalmente a gente faz como designer de consumo, que é fazer uma boa experiência para o cliente, para o consumidor, né? E muito bacana, porque hoje em dia tudo que a gente fala muito, quando a gente fala em qualquer assunto relacionado a consumo, sempre a palavra experiência tá juntinho ali. Eu fui no São Paulo Fashion Week alguns dias atrás e fui no desfile da marca Elos. E esse desfile aconteceu no meio de uma praça. E as pessoas, os modelos desfilavam naquela praça, levantando bandeiras, levantando palavras de ordem, como se fosse uma manifestação, imitando uma manifestação. E ali eles serviam, tipo, cerveja, belisquetes, tipo salgadinho, uma coisa bem característica de uma praça, onde se come muito, né? Salgadinho e tal. Então, o que eu senti ali? Que, na verdade, eles estavam fazendo tudo aquilo pra gente passar por uma experiência, né? Que a marca queria dar aquela experiência pra gente. Então, tudo era relacionado, sabe? Desde o desfile, até a música que estava sendo tocada, até o que estava sendo servido e o ambiente. Então, eu acho que isso, é óbvio que eu estou falando a um nível de desfile, né? Mas eu acho que isso, quando a gente traz para o nosso dia a dia, é isso que tem que ter dentro da loja, né? Uma experiência com tudo sendo interligado. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E assim, eu até te pergunto o que você sentiu com relação à marca e esse espaço. O que você sentiu, você, Rose, sentiu nisso? Na verdade, eu acho que a marca estava querendo passar, e foi o que eu senti, uma democracia muito grande, sabe? De ideias, de ideais, sabe? Tanto a pessoa que estava cantando quanto os modelos eram pessoas bem diferentes, bem exóticas. A comida que estava sendo servida, a bebida, muito relacionada à praça. Então, aquele ambiente bem de praça mesmo, foi sensacional. Para mim, assim, eles deram uma bola super dentro, integração sabe? Total, a integração, né? Então, acho que tudo estava relacionado e a gente se relacionou com aquele meio, né? O que eu achei mais bacana. E isso daí que eu falo que isso aproxima o consumidor, o cliente da marca, porque você se identifica com aquela marca por todos esses aspectos, né? E é isso que eles queriam fazer e conseguiram com maestria, né? Pelo visto. Então, esse é o trabalho quando a gente faz de criar uma identidade para o espaço, identidade para a marca e junto da experiência do cliente, é isso que a gente quer no final, né? Como você teve lá uma ótima experiência e o que isso passou para você, o que você sentiu lá naquele espaço, naquele desfile, é exatamente aí que é a experiência do consumidor. E aí essa experiência envolve tudo, né? E fala pra gente um pouquinho sobre o que é esse tudo, né? Por exemplo, é a essência, é o que está sendo servido. Fala um pouquinho sobre como são dispostas as roupas, né? Fala um pouquinho sobre esse mundo, como que ele funciona. Então, isso é uma ciência do consumo, né? A ciência do consumidor. E todo esse conjunto de coisa é o que faz o resultado final. Desde o que o cliente chega até a sua loja, na verdade, desde quando ele olha pela vitrina da loja, se ela tem um design legal, ela tem uma história ali,
e convidou ele a entrar na loja, porque ela primeiro precisa criar o desejo para o cliente querer entrar dentro daquela loja. E depois que ele entra, existem todos os aspectos e estímulos que a gente vai chamar a atenção e o cliente por que ele vai se sentir confortável ali, né? Primeira coisa, música que estiver tocando, o cheiro da loja, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura de luz, que você fica mais tranquilo, mais agitado. Todos esses elementos que fazem essa identidade e essa experiência para a pessoa do que ela vai sentir ali dentro. Se estiver tocando uma música que não tem muito a ver com a marca, isso deixa um pouco confuso, isso fica confuso quando não tá, eu falo, conversando, né? A marca com o estilo da música que está tocando, ou um cheiro, se for um cheiro muito forte, ou não tiver um cheiro. Todos esses elementos, as pessoas, na verdade, nem percebem isso, mas depois que elas saem da loja, ou depois que elas chegam em casa, alguém pergunta, o que você achou daquela loja? Fala, pô, eu adorei. Mas por quê? O que ela teve? Não sei, eu gostei. Esse é o resultado final. A pessoa falando, ela não sabe o que foi que ela se sentiu bem ali, mas é exatamente o que a gente quer no final. Exatamente, e foi muito bacana, voltando lá no desfile, que eu comecei a falar sobre isso, sobre a experiência, para uma amiga que estava junto comigo. E, na verdade, ela não tinha percebido tudo isso que tinha acontecido, porque a gente acaba tendo uma visão um pouco por fora, né? A gente acaba analisando certos pontos que pessoas que não trabalham nesse segmento acabam não analisando, né? E é exatamente isso. Ela estava maravilhada com tudo que estava acontecendo, mas ela não sabia que aquela era uma junção, que aquilo não foi aquele salgadinho, daquele tipo de salgadinho, não foi colocado ali à toa, sabe? Eles não colocaram a cerveja porque, simplesmente era uma cerveja. Não, é porque tinha relação com o evento, com o que a marca queria passar. E aí, quando a gente fala nisso, você falou muito sobre a marca, né? Sobre a identidade da marca. Isso muda de coleção para coleção, algumas coisas mudam, outras não. Por exemplo, a essência, a música, como que funcionam essas mudanças? Então, tem pontos e aspectos que não mudam, que isso já é uma identidade mesmo da marca que ele precisa respeitar e não de acordo com estações. Nas estações, a gente tem que brincar com a disposição e o VM da loja, né? O visual merchandising, de fazer uma vitrine legal, e a gente chama também de storytelling, né? Que é você criar uma historinha, por exemplo, na vitrina, fazer uma coisa diferente, criar isso de acordo com cada estação. Aí sim, por exemplo, na primavera, às vezes a gente usar mais cores, e já tá chegando o verão, por exemplo, da primavera e verão são bem parecidos, né? Então pode fazer uma história isso no VM da loja e na vitrina, fazer esse conjunto de acordo com aquela estação. Já no inverno e no outono, cores mais neutras que vão estar de acordo também com a moda que vai estar nas roupas, né? Então muda dessa forma e não assim, cheiro não muda, que o cheiro já é uma identidade, a música também não. Eu sugiro que não mude isso de uma estação para outra, só mude mesmo o visual merchandising da loja. Então, aguarda aí um pouquinho, que o assunto tá bom e a gente vai voltar no próximo bloco. Aguardem aí, pessoal, que a gente já tá voltando. E conta um pouquinho sobre seus últimos projetos, fala um pouquinho o que você tem feito, o que os clientes têm mais pedido. Você falou alguma coisa sobre ambientes instagramáveis. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. De acordo com, a gente fala que sempre a loja e a loja virtual tem que ter o mesmo padrão, né? Então, hoje, a maioria das lojas vendem muito pelo Instagram, nas redes sociais. Então, a gente precisa hoje criar os ambientes instagramáveis, que a gente chama, com um fundo legal e que possa mudar sempre. E para o cliente também sentir desejo de tirar uma foto ali e gerar uma mídia espontânea para a loja, né? Que se tiver um fundo legal, a pessoa tirar uma selfie com o seu nome atrás, as coisas e postar que está na sua loja, esse é o melhor marketing, né? Esse espontâneo. Então, hoje, os trabalhos que a gente faz no escritório, que são todos de projetos comerciais, ele vem desde o início da gente entender quem é o cliente, quem é a persona, que a gente pergunta, mas vamos entender quem é o cliente que a gente precisa atrair. E aí, através desse briefing que a gente faz com o cliente, entender isso, a gente começa a criar os ambientes e a loja de acordo com o público que a gente quer atrair, né? Então, o trabalho hoje, quando o cliente procura a gente, às vezes ele também não sabe essas respostas quando a gente
faz essas perguntas, né? Quem é o cliente e tal, e a gente começa a fazer todo o trabalho junto, às vezes com uma agência de publicidade também, para às vezes reformular a marca dela, que provavelmente não vai estar de acordo com o perfil que ela quer atrair. Então, todo esse processo que a gente faz, desde o começo de entender o cliente que a gente precisa atrair, até o final da venda, de quando ele vai sair da loja e ele vai embora, esse é um trabalho de ideia desde o comecinho até a pós-venda, né? E eu sou apaixonada por venda, então eu gosto de estudar todo esse processo desde o comecinho, de por que o cliente foi até você, através lá, às vezes te viu no Instagram e vai procurar o seu produto. Então, todo esse processo é um caminho, né, que a gente fala da ciência do consumo, e a gente precisa, as lojas, quando a gente faz hoje no escritório, lá a gente prepara toda a loja, a gente escolhe junto com o cliente também, que eu falei da essência, da música que vai tocar, todo esse processo. Tem toda uma assessoria, Tem né? tudo isso, assim, a gente até... hoje a gente também dá uns treinamentos para os vendedores de algumas lojas, para também botar eles alinhados com o perfil que a gente quer para a loja, né? E porque eu posso até dar um exemplo, que esses dias a gente fez uma loja super bacana, ficou linda, num shopping, e quando eu cheguei lá 2 semanas depois, tava ar-condicionado desligado, não estava tocando uma música, e a vendedora também não estava, não sei, no dia legal. Eu chamei eles, os proprietários da loja, e falei, olha, todo o trabalho que a gente fez, vamos voltar aqui. Vamos fazer de novo, vamos fazer um treinamento com elas que a gente não tinha feito ainda. Vamos alinhar isso aí, que eu acho que se a gente não fizer isso, não vai rolar o aumento nas vendas, que é o que todo mundo quer, né? O cliente não vai ficar satisfeito, que assim como eu cheguei ali, estava com o ar-condicionado desligado e não estava tocando uma música, todo o trabalho que a gente fez não estava acontecendo. Então, quando a gente faz isso, eu falo que eu também sou bem exigente assim, com o cliente. Não entrego só o projeto e falo tchau. Tem todo um projeto que a gente chama acompanha durante 3 meses depois, eu falo, que também muda. A gente vai testando. Às vezes uma arara não funcionou naquele lugar, a gente tem que colocar em outro. E a gente vai vendo isso porque é o consumidor que manda também na loja. E porque você também quer ver funcionando, né? Exatamente. Você não quer simplesmente entregar um projeto e não vê-lo funcionando, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que você tem essa sua preocupação e essa sua exigência, né? Exatamente. Fazer essa boa experiência no final, né? Sim. Senão não vale a pena. E eu acho que, engraçado, esses assuntos são todos muito recentes. Né? Assim, as pessoas começarem a entender dessa importância. Antigamente era só colocar as coisas na loja e elas se vendiam automaticamente e não se pensava muito sobre isso, né? De alguns anos para cá que isso tudo começou a acontecer. Eu, particularmente, penso em duas pontes que eu acho que levaram a isso. Uma é as redes sociais, que eu acho que deram palavra para os clientes, né? Para os clientes, antigamente era só a marca que falava com o cliente não tinha muita voz. E agora o cliente tem voz, né? Então ele exige mais, ele é um cliente que está mais exigente. E além disso também a competitividade, né? Hoje em dia a gente tem muito mais marcas e muito mais lojas no mercado. Então são os detalhes que vão fazer a diferença. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque o cliente, como você falou, é mais exigente hoje, ele tem mais informação, ele hoje está ligado no Instagram, ele sabe o que está acontecendo, do que vem acontecendo, e ele quer aquilo também na loja que ele vai, que ele foi, então ele quer isso naquele lugar que ele está indo e fala, se esse aqui não tiver, não vai rolar, ou ele vai para outro. E a quantidade de lojas, antigamente eram poucas lojas, né? As coisas foram mudando também com relação a isso, a concorrência, né? Então a gente precisa se destacar e ser cada vez melhor, né? Isso é cada vez melhor para todo mundo, né? Para o cliente, inclusive. Sim, sem dúvidas. Queria agora, então, que você falasse qual é o seu Instagram para o pessoal de casa te seguir, como que eles te acham lá. O Instagram é @brunaguio. Eu gravo muitos vídeos lá também, falando sobre a experiência de compra, a experiência do consumidor. Então, só me seguir lá e me dá algumas sugestões também do que não tiver lá para a gente gravar também. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, eu que te agradeço, Rose. Muito obrigada. Sua experiência também com moda conta muito para o nosso trabalho. Que bom, fico muito feliz. Obrigada. Sucesso sempre. Para nós. E aguardem aí, pessoal, que eu volto no próximo bloco.